Os oceanos, cobrindo mais de 70% da superfície da Terra, são um dos maiores tesouros do nosso planeta. Eles são fontes de biodiversidade, reguladores climáticos e sustento para milhões de espécies, incluindo nós seres humanos. Toda a humanidade depende direto ou indiretamente dos oceanos para sobreviver. Mas e se em um passe de mágica toda essa imensidão azul deixasse de ser salobra e se transformasse em água potável? Essa mudança hipotética seria uma reviravolta de proporções planetárias. Vamos mergulhar fundo nesse cenário futurista e entender suas consequências para o mundo como conhecemos. Para começar, precisamos compreender como os oceanos funcionam hoje. Eles contêm cerca de 97% de toda a água da Terra, sendo essencialmente salina. O sal não está lá por acaso, ele é fruto de processos geológicos e químicos que aconteceram ao longo de bilhões de anos, incluindo a dissolução de minerais presentes nas rochas e a contribuição de substâncias liberadas por vulcões submarinos. Além de influenciar a densidade da água, o sal também regula o ponto de congelamento e desempenha um papel crucial na circulação oceânica global. O sal nos oceanos é um componente essencial da vida marinha e influencia diversos processos biológicos e climáticos. Se essa água deixasse de ser salgada e se tornasse totalmente potável, a primeira consequência seria a mudança no ecossistema marinho. A vida no oceano depende de concentrações específicas de sal para sobreviver. Espécies adaptadas à água salgada, como peixes, crustáceos e corais, não conseguiriam lidar com o novo ambiente. Muitos organismos morreriam, causando um colapso nos ecossistemas oceânicos. Cadeias alimentares inteiras seriam destruídas e o impacto não se limitaria ao mar. Economias dependentes da pesca seriam severamente afetadas, levando à fome e ao desemprego em comunidades costeiras. Esses efeitos teriam repercussões também em mercados globais, como o aumento do preço de peixes e frutos do mar em escala mundial. Por outro lado, a transformação dos oceanos em água potável criaria possibilidades extraordinárias. Hoje, o mundo enfrenta uma grave crise hídrica. Cerca de 2 bilhões de pessoas sofrem com a falta de acesso à água limpa, e conflitos por recursos hídricos são cada vez mais comuns. Com oceanos inteiros cheios de água potável, esse problema poderia ser drasticamente reduzido. Ninguém precisaria mais se preocupar com secas ou falta de água para a agricultura. Regiões áridas como Saara ou Oriente Médio poderiam se transformar em verdadeiros oásis. A disponibilidade de água em abundância poderia acabar com a fome e a pobreza extrema, promovendo um novo período de prosperidade global. Esse cenário, por mais utópico que pareça, ainda traria desafios logísticos enormes, como o transporte dessa água para regiões remotas e a construção de novas infraestruturas. É claro que nada é tão simples quanto parece. A natureza opera em equilíbrio e mexer nesse equilíbrio pode ter consequências imprevistas. Sem o sol nos oceanos, fenômenos climáticos como correntes marinhas seriam profundamente alterados. As correntes como as do Golfo desempenham um papel fundamental na regulação do clima do planeta. Elas são impulsionadas em parte pelas diferenças de salinidade e temperatura da água. Sem salinidade, o transporte de calor pelos oceanos seria interrompido, desencadeando alterações climáticas dramáticas. Eventos climáticos extremos como furacões e tempestades tropicais poderiam aumentar em frequência e intensidade, tornando o planeta um lugar ainda mais hostil para a vida humana. Outro ponto essencial é a biodiversidade marinha. Sem sal na água, os habitats dos corais, por exemplo, seriam devastados. Esses ecossistemas são conhecidos como as florestas tropicais do mar, devido à sua incrível biodiversidade. Eles abrigam cerca de 25% de todas as espécies marinhas, e sua destruição criaria um efeito cascata sobre todo o ambiente oceânico. Os impactos se estenderiam além dos oceanos, afetando aves migratórias, mamíferos e até mesmo ecossistemas terrestres, que dependem de nutrientes transportados pelos oceanos. Essa alteração poderia desencadear um ciclo de extinções em massa, talvez comparável às grandes extinções do passado geológico. O derretimento de geleiras poderia acelerar,
elevando o nível dos mares de maneira imprevisível. Zonas costeiras poderiam ser inundadas, forçando milhões de pessoas a se deslocarem. Além disso, o aquecimento global poderia se intensificar, uma vez que os oceanos não conseguiriam mais absorver tanto calor quanto fazem atualmente. Isso criaria uma cascata de eventos catastróficos que iriam desafiar a sobrevivência da humanidade. Também é importante destacar que os processos naturais de regulação do ciclo da água, como a evaporação e a precipitação, poderiam sofrer alterações significativas. Outro ponto interessante de explorar é o impacto na indústria. Hoje, dessalinizar a água do mar é um processo caro e energicamente intensivo, mas extremamente necessário em regiões onde a água potável é escassa. Com os oceanos repletos de água doce, toda a infraestrutura de dessalinização se tornaria obsoleta. Isso traria economia para alguns setores, mas também levaria à perda de empregos e investimentos relacionados a essa tecnologia. Por outro lado, uma abundância de água limpa poderia impulsionar outras áreas como agricultura, saúde e energia renovável. Poderia até mesmo favorecer a exploração espacial, pois os avanços nesse campo muitas vezes dependem do acesso a recursos hídricos em locais isolados. Além disso, o transporte marítimo enfrentaria novos desafios. A mudança na densidade da água afetaria a navegabilidade, exigindo que navios fossem adaptados a essas condições. Rotas comerciais poderiam ser replanejadas e a segurança no mar seria revisada devido à alteração no comportamento das ondas e nas tempestades. A economia global, que depende amplamente do transporte marítimo, precisaria se ajustar rapidamente para evitar colapsos no comércio internacional. E quanto aos impactos sociais e políticos? Hoje, muitos conflitos armados são alimentados por disputas por recursos hídricos. Com água potável em abundância, essas tensões poderiam desaparecer, criando oportunidades para a paz e cooperação internacional. Contudo, nós também sabemos que a abundância nem sempre leva à igualdade. Alguns países poderiam monopolizar os novos recursos, transformando a água em uma commodity ainda mais valiosa e exacerbando desigualdades. Haveria também uma necessidade urgente de novos tratados internacionais para regular o uso desses recursos e garantir que a riqueza seja distribuída de forma equitativa. A urbanização e o planejamento urbano também seriam afetados. Cidades em regiões áridas poderiam crescer exponencialmente, mas isso traria desafios como gestão de resíduos, aumento da demanda por energia e expansão desordenada. O impacto ambiental de urbanizações aceleradas poderia ser devastador, especialmente em áreas ecológicas sensíveis. Por outro lado, a acessibilidade à água potável poderia reduzir drasticamente problemas de saúde pública em regiões com altas taxas de doenças transmitidas pela água. Outro ponto fascinante é como a transformação dos oceanos impactaria a nossa própria psicologia. Durante séculos, os oceanos foram vistos como vastidão selvagem e indomável. Eles inspiraram lendas, mitos e um profundo respeito pela sua força. Um oceano de água potável poderia ser visto como algo mais controlável, diminuindo nosso senso de maravilhamento pelo mundo natural. Por outro lado, ele também poderia inspirar um novo senso de responsabilidade e urgência para proteger esses recursos recém-descobertos, criando uma era de conscientização ambiental sem precedentes. Pensar em um cenário onde toda a água dos oceanos seja potável nos leva a imaginar um mundo de extremos. Ele poderia ser um paraíso onde a escassez de água é coisa do passado, e as nações colaboram para garantir a sustentabilidade global. Mas também poderia se tornar um pesadelo, com colapsos ambientais, sociais e econômicos em escala inimaginável. A lição mais importante aqui é que mesmo as soluções mais milagrosas têm consequências complexas. Nada na natureza opera isoladamente. E mexer em um elemento tão essencial quanto a água pode desencadear mudanças que estão além da nossa capacidade de prever ou controlar. Portanto, enquanto especulamos sobre possibilidades extraordinárias, é fundamental continuar valorizando e preservando os recursos que temos hoje. Então, o que achou desse vídeo? Conta pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal
ativar o sino de notificações para ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!